Olá, muito boa tarde. No próximo fim de semana é a atividade missionária da Igreja que vai estar em foco em Fátima. São as Jornadas Missionárias que desta vez coincidem com uma mobilização especial da Igreja em Portugal, Ano Missionário. Está connosco o Padre António Lopes, das Obras Missionárias Pontifícias, com quem vamos conversar após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. Não há outra porta de entrada para a Igreja que não seja o catecumenado. Assim pensa o Bispo de Beja nos 250 anos da Diocese. O Centro Pastoral da Diocese de Beja, sediado no seminário, acolhia os representantes das comunidades cristãs dispersas pelo território do Baixo Alentejo. O dia marcava o início do novo ano pastoral, que desta vez adota o lema Somos Igreja Celebrante. No último ano, o trabalho pastoral na Diocese de Beja foi centrado na iniciação cristã. Desta vez, é a Eucaristia que irá estar em destaque numa diocese que comemora também um momento importante da sua história. Este ano é um ano de festa para toda a diocese. São os 250 anos da restauração da diocese que celebramos e, portanto, é isso. Portanto, basicamente, a Eucaristia é realmente onde a Igreja aparece como Igreja celebrante. A revitalização da forma como se celebra a Eucaristia é um dos eixos do programa pastoral. É necessário que a Eucaristia seja celebrada como ela é e não como cada um de nós pensa que ela deve ser. Neste dia em que a Diocese de Beja recebia as propostas para um trabalho pastoral que vai arrancar, era também colocada a tónica na recuperação das festas populares como momento celebrativo de fé. O que tem acontecido nesta Diocese e noutras é que, a certa altura, tudo o que é festas populares, etc., foi relegado pelos pastores para isso é a religiosidade natural. E nós vamos lutar por implementar uma religiosidade cristã. Vamos lá ver, na realidade o ser humano é como é e a necessidade das festas, pois em todas as culturas aparecem festas. Agora, nós cristãos temos uma maneira de celebrar a um nível diferente, que não despreza, não deve desprezar aquilo que é humano, aquilo que é natural, digamos. Ou seja, a graça assume a natureza e transforma-a. Dom João Marcos quer aproveitar a nível pastoral o potencial humano das festas e romarias. Tenho um respeito grande pelas festas populares, participo sempre que posso. É impossível ir a todas, mas a muitas vou. E o povo gosta de me ver lá, por isso mesmo. Porque ali onde o povo se junta para festejar Nossa Senhora, etc., ali há uma Assembleia que escuta. O Bispo da Diocese pede mais espaço para a celebração da fé nos festejos populares. Uma pessoa que tem apenas essa religiosidade natural, não evangelizada, faz festa como pode. Um cristão, assumido por Cristo como pedra viva do templo da sua igreja, celebra de uma forma diferente, não é? No seminário de Beja, esta foi uma ocasião de partilha e onde marcaram presença as comunidades cristãs que, a nível local, vão trabalhando uma identidade cristã numa região vasta geograficamente e com pouca prática cristã. É assim, nós tentamos sempre que possível, nós somos uma pequena aldeia, mas acho que temos uma comunidade bastante ativa e sempre que necessitamos de nos reunir, de conversar, e temos sempre tentado agendar, cumprir, reunir, tendo em conta aquilo que nos é enviado
Por exemplo, ano passado o Sr. Bispo enviou-nos as 7 catequeses, nós reunimos-nos em pequenos grupos, porque a aldeia é pequena, mas todas as quartas-feiras nós nos reuníamos, analisávamos, discutíamos, rezávamos, conversávamos e no fim fazíamos um pequeno lanche, conversávamos um bocado e eu acho que isso é muito importante, é uma forma de, a pouco e pouco, levar esta mensagem a todo o lado. E o Alentejo, como sabem, é uma terra um bocado deserta, não é? Com poucas pessoas, uma população idosa e é necessário chegar também a essas pessoas e nós temos que tentar a todo o custo chegar a elas, não é só aos jovens, os idosos também são importantes e nessas aldeias mais pequenas a população é muito idosa e nós temos que realmente lutar para isso também. Os jovens da Diocese tiveram neste dia um espaço próprio e especial. No meu grupo, especialmente, nós gostamos de intervir assim nos dias diocesanos, também participar, por exemplo, nos Fátima Jovem, participar assim, em inúmeras atividades que felizmente nos são propostas para nós próprios recebermos essa formação, entre aspas, que é para depois passarmos aos outros, para depois nos irmos unindo e ir levando a fé e a palavra aos outros que nos são próximos, ou seja, no nosso meio, e depois passar isso para o mundo inteiro para poder fazer a diferença e levar este Jesus Cristo que nós acreditamos e nesta fé àqueles que porventura não acreditem ou que se sintam duvidosos. Esta jornada diocesana olhava para temas como os jovens e os efeitos do testemunho crente na transformação da sociedade e do mundo. Na minha escola eu tive moral durante até ao 9º ano e depois no secundário deixei de ter, não havia aulas. Mas é recorrente, até porque eu pratico desporto, haver sempre aquelas boquinhas, entre aspas, para meter piada sobre os padres, sobre a religião, sobre isso. E o que nós vamos tentando fazer é aos poucos jogar com isso, ou seja, nós vivemos Jesus Cristo, mas não vivemos de uma maneira andar sempre aí a falar de Jesus Cristo, mas vivemos de uma maneira que eles nos perguntem por isso. E aí depois intervimos e fazemos nós a nossa parte. Para Dom João Marcos, uma das apostas da Diocese nos próximos tempos deverá passar por um maior aprofundamento do catecumenado. O catecumenado é este mergulhar progressivo da pessoa no mistério de Deus, no mistério de Cristo, no mistério da Igreja e, na realidade, se existe catecumenado, existe futuro. Se não existe catecumenado, não existe futuro. Ou seja, não há outra porta para a vida cristã além do catecumenado. Para o Bispo da Diocese, o acesso ao batismo deve ser, para os adultos, um itinerário de compromisso e responsabilização. Aqui na Diocese, pois, também um bocado por falta de preparação de muitos padres, de alguns padres, pelo menos, batizam os adultos como se fossem crianças, ou seja, venha cá no dia tantos, aprenda o Pai Nosso e a Ave Maria e já está. E, portanto, é necessário realmente, e eu tenho feito esse trabalho com os padres e com os diáconos, metê-los dentro do que é esta porta de entrada para a fé cristã. O desafio passa agora por colocar este programa pastoral no concreto da vida das comunidades cristãs. Passa pelas pessoas que aqui estão hoje, que vêm, no fundo, receber, para depois partilharem nas suas comunidades aquilo que receberam. Sobretudo, essas 3 dimensões são fundamentais, estão bem presentes no plano pastoral do Sr. Bispo. Iniciação cristã, porque a nossa Diocese necessita de uma reevangelização profunda e séria. A oração. O Sr. Bispo, com muito sentido de muitos dos nossos católicos, muitos dos nossos cristãos, rezarem pouco. Então, só há vida cristã com essa intimidade com Jesus, como discípulos, e celebrando.
à vida, à festa. É o tema da nota pastoral, da Carta Pastoral do Sr. Bispo para estes 250 anos da restauração da Diocese. Então, que seja uma festa vivida em Beja, não apenas cidade, mas em toda a Diocese, nas suas comunidades, nos seus serviços, nos seus movimentos, todos, no fundo, a passarem esse sentido da comunhão. Neste processo são relevantes as comunidades de leigos. Nós temos uma diocese muito grande em termos de território, mas pouco populacional. Chegar a todos os lados, em termos de clero, é quase impossível. E então é nessas reuniões informais dos cristãos que vêm, homens e mulheres, bons homens e boas mulheres, que no fundo partilham essa experiência que não só recebem aqui neste dia, mas no dia-a-dia das suas comunidades vão vivendo. Ao iniciar as comemorações dos seus 250 anos, a Diocese de Beja tem um plano pastoral cuja envergadura e ambição é assumida por Dom João Marcos. Tenho consciência disso, também pela minha prática pastoral como pároco. Eu, durante grande parte da minha vida, já tenho 70 anos, fui pároco e dei bastante importância à iniciação cristã. E isso preparou-me um bocado também, a meu ver, enfim, para este trabalho aqui na Diocese. O dia diocesano terminava na Catedral com a celebração da missa de abertura do ano pastoral e da inauguração dos 250 anos da restauração da Diocese de Beja. Bispos católicos apelam ao voto recordando princípios fundamentais do pensamento social católico. A Conferência Episcopal Portuguesa espera uma participação ativa nas próximas legislativas, recordando os princípios fundamentais do pensamento social católico: dignidade humana, bem comum, solidariedade e subsidiariedade. Naturalmente, o apelo é de sempre, é que as pessoas tenham a participação ativa, e a participação ativa é votando, mas para votar é bom que conheçam bem todos os projetos que estão na lista, digamos, para a eleição, e em sentido democrático, portanto, que sejam naturalmente uma intervenção. O voto é sempre livre, é responsável, é consciente. Esse apelo que naturalmente, entre outros, que nós devemos fazer como Conferência Episcopal, é que todos os cidadãos participem neste ato tão importante na democracia em Portugal. Em ano de várias eleições, a Conferência Episcopal publicou em abril o texto intitulado Um olhar sobre Portugal e a Europa, à luz da doutrina social da Igreja, valorizando a paulatina ultrapassagem da crise e alertando para a quebra de investimento na saúde e na educação. Basta aceder à agência.eclesia.pt para ficar a par de toda a atualidade informativa na Igreja Católica. A missão evangelizadora do cristão vai estar em destaque no sábado e no domingo em Fátima, nas Jornadas Missionárias. O Padre António Lopes é o responsável pelas Obras Missionárias Pontifícias, entidade promotora desta iniciativa. Boa tarde. Obrigado por estar aqui entre nós no programa Eclésia. Na realidade, o tema fala-nos do batismo, batizados logo enviados. A mensagem evangelizadora do cristão é um tema que enquadra esta ocasião das jornadas. Elas acontecem num momento também muito especial para a Igreja, não apenas em Portugal, mas também a nível mundial, não é? Sim, elas enquadram-se dentro do ano missionário que a Conferência Episcopal Portuguesa proclamou para este ano, outubro de 2018 a outubro de 2019, porque o mês missionário extraordinário que o Papa Francisco declarou para toda a Igreja Universal vai começar daqui a uns dias. E por isso as jornadas enquadram-se, e o tema, como sabe, desse mês missionário é Batizados e Enviados, a Igreja de Cristo em missão no mundo. Esse é o tema geral para toda a Igreja. O ano missionário teve a nota pastoral dos bispos, todos, tudo e sempre em missão. Foi dentro desse quadro do outubro missionário extraordinário que depois também nós, como Obras Missionárias, quisemos fazer as nossas jornadas dentro desse tema, batizados e enviados. Agora, a missão do cristão na obra evangelizadora. Este é que é, digamos assim, o quadro do tema
E estas jornadas têm também uma linha, um caminho que olha muito a realidade concreta da atualidade em que ocorre a ação missionária da Igreja, fazendo uma leitura dos tempos, das sociedades, sabendo que os cristãos têm que ser aí agentes de comunicação de Evangelho, mas isso hoje em dia requer também o saber estar e o saber evangelizar. É isso que queremos de facto nestas jornadas. Aliás, com o tema até do Outubro Missionário Extraordinário e batizados e enviados, a Igreja de Cristo em Missão no Mundo, porquê e para quê? É o primeiro tema que vai desenvolver até o Dom Manuel Linda, que é o Presidente da Comissão Episcopal de Missões. Depois dele teremos, então, uma reflexão sobre a Igreja local. Como é que a Igreja local se deve tornar missionária? Com a ajuda do Padre Eloy Bueno de la Fuente, é um teólogo de Espanha, da nossa vizinha Espanha, que também já conhecedor, de facto, destas coisas em Portugal, e um grande missiólogo. Depois dele teremos, então, um diálogo, como é que a Igreja dialoga com os outros, chamado diálogo interreligioso. Como é que se faz? O que é que devemos fazer para derrubar muros, barreiras? É um diálogo, de facto, intercultural, o que nos apresenta, de facto, a missão no mundo atual e a missão também na Europa. A missão hoje em dia passa muito por este diálogo. Não é algo que se vai impor ao outro ou apresentar como verdade absoluta, mas uma proposta de caminho, não é? Dialogada com o outro. A missão é isso. Por isso, quando o Papa Francisco afirma que eu sou missão, tu és missão, é quase a declinação toda do verbo, não é? Eu sou missão, é precisamente isso. Mas é uma missão, eu sou missão não por iniciativa própria. É uma missão dentro da Igreja e dentro da Igreja porque fui batizado. E como batizado tenho essa responsabilidade de ser missão para o outro. É uma graça que eu levo, de facto, neste diálogo. Não é um diálogo por dialogar. É uma graça, é um reconhecimento, é ver o mundo com olhos diferentes. É verdade que todos nós vemos uma árvore, vemos uma pessoa, vemos uma casa. Isso é a realidade. Mas o missionário, o cristão, discípulo de Jesus, discípulo missionário, vê o mundo também com os olhos de Deus, pela graça de Deus. E o outro como pessoa não deixa de ser pessoa, mas para mim é mais um irmão, uma irmã, a quem eu acompanho e com quem eu estou e quero saber quem ele é e como ele é. E acha que as comunidades cristãs vão integrando cada vez mais esta consciência de missão, de que são elas próprias missionárias e que já não é só aquele estereótipo do missionário que parte, que ia em tempos e que ainda continua a ir, mas numa ação mais específica para territórios distantes. A missão é aqui, é agora, é nos contextos que habitamos. Em todo lugar e com todas as pessoas. A missão é em todo lugar e com todas as pessoas. Agora, aquilo que a Conferência Episcopal Portuguesa e as obras missionárias pontifícias quiseram, e assim como os institutos missionários quiseram, com esta nota pastoral, foi que na igreja local, na base, se pudesse redescobrir este elan missionário. Pudéssemos ficar a saber que eu também sou missão, qualquer um de nós é missão. Conseguimos-lo. Isso depois temos de fazer um balanço no final no final de outubro. Isso mas nós quisemos de facto isso. Com este ano missionário extraordinário, quisemos redinamizar todo o elan missionário e todo o compromisso missionário também. Mas estes anos têm a particularidade de revitalizar entusiasmos, elaborar programas, projetar as pessoas para a ação. Há depois o risco de, terminado o ano, cair as coisas arrefecerem e caírem no esquecimento. Portanto, isto tem que ser rampas de lançamento para uma dinâmica que depois não pode parar nem arrefecer. Naturalmente, é por isso que o título da nota pastoral, que é de uma mensagem do Papa Bento XVI, já a 22ª, a 82ª, 82, digamos assim, para as pessoas perceberem, põe a afirmação todos, tudo e sempre em missão. Quer dizer, a missão não é
em questões partidárias, no sentido faço agora aqui esta coisa e depois acaba. Depois ficamos descansados, tranquilos. Não, a missão é sempre. Ela tem de se originar sempre. A mesma coisa dizia o Papa Bento XVI nessa mensagem, e como afirma ainda o Papa Francisco, que a missão não se confina apenas ao Dia Mundial das Missões. Ela é todos os dias, os 365 dias do ano, em que todos nós devemos estar empenhados na missão. Saber que eu, sendo batizado, tenho de levar o anúncio a qualquer parte, onde quer que esteja. E sabendo nós, como diz a Redemptoris Missio, do Santo Padre João Paulo II, que ainda estamos no começo da missão, repare, já estamos nisto há 2000 anos, mas nós ainda estamos nos começos da missão, porque há muita gente que nunca ouviu falar de Jesus Cristo, pode ter ouvido falar como uma personagem extraordinária, mas não como uma personagem de paixão. É isso que faz de nós discípulos. Não tanto seguidores. Seguidores nós seguimos ideias, mas discípulo é aquele que se aproxima. E o que o Papa Francisco quis durante este mês missionário extraordinário e que a Conferência Episcopal quis durante todo um ano, foi que nós, como discípulos, nos aproximássemos de Jesus Cristo. Estivéssemos com Ele, víssemos como Ele é, compreendêssemos o que Ele quer, assimilássemos a sua vida, para depois então a levar no dia-a-dia connosco, e anunciando através das palavras, mas sobretudo anunciando através da vida. Padre António Lopes, muito obrigado por nos ter revelado um bocadinho aquilo que será o eixo também das reflexões destas jornadas missionárias e vamos acompanhá-las já no próximo fim de semana e depois também, nossos telespectadores, também a promessa de acompanharem aqui e na agência Eclésia tudo o que ali se irá passar. Obrigado pela sua presença hoje entre nós. Logo, não esqueça o programa Eclésia na Antena 1, quando forem 22h45. Tenha uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.